O que você faria se você tivesse as suas últimas 24 horas? Essa série inteira a gente tem se questionado sobre isso. Mas o que eu quero pregar para você hoje não é o que você faria, mas o que você não fez ainda. O que você deixou de fazer por conta de escolhas, frustrações, medos, inseguranças. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua presença aqui nesse lugar. Que seja feita a Tua vontade nessa noite. Que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento para falar sobre o coração de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Que seja uma noite de urgência nos corações. Que seja uma noite de arrependimento. E que seja uma noite de mudança, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Pai, pela Tua presença nesse lugar. E tira todo e qualquer empecilho, distração, tudo aquilo que possa distrair os Teus filhos de receberem a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco com você. E eu já quero iniciar num versículo que está lá em Lucas. Lucas 17, versículos 3 e 4. Amém. Diz assim, ó. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Mas se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser me arrependo, então perdoe-o. Eu quero falar com você sobre atitudes que geram mudanças. Muitas vezes a gente fica muito, eu só tenho 24 horas, o que eu não fiz ainda, que eu gostaria de fazer, o que faltou fazer para mim, para minha família, para minha história. Mas muitas vezes você está aqui hoje, e anos já se passaram, e existem atitudes que precisam ser tomadas, e você não toma, por conta de respostas ou de situações dos outros. Por exemplo, talvez a tua mãe não te trata bem, não te ama, não te aceita. Talvez você foi abandonado por ela e ainda convive ali com ela, mas ela não derrama o amor que você gostaria. A minha pergunta é, o que você fez de diferente? Ela não fez. E o fato dela não fazer vai justificar a sua atitude talvez de frieza com ela? Ou você pode mudar isso? E quando eu falo mudar, não é mudar uma atitude para esperar a mudança dela. Não, porque daí você já está querendo... Seria bom se ela mudar, amém? Mas isso aí é consequência e lucro se acontecer. A questão é, igual diz nesse versículo, se uma pessoa pecar e ela falar para você, eu me arrependo, o que você vai fazer? Vai perdoar. Nós precisamos tomar atitudes diferentes, porque muitas vezes nós deixamos de viver grandes coisas, porque esperamos a resposta diferente do outro. Deixamos de amar aqueles que nós amamos e sentimos esse amor e gostaríamos de conviver com eles, porque, meu pai não, Bárbara, você não entende, meu pai não muda. Meu pai é muito difícil, meu pai só maltrata a família, só que você ama o teu pai e você gostaria de estar com ele. Por que você não toma uma atitude? Mas ele vai me maltratar. Pelo menos você fez a sua parte. Se realmente ele te maltratou e ele não muda, você tem todo o direito de querer ou não conviver com ele. Mas se não conviver com ele é uma dor no seu coração, então tome uma atitude independente da resposta dele. Estão conseguindo entender? Nós esperamos muito das pessoas, mas esquecemos de tomar atitudes que são importantes para nós, que realmente fazem a diferença para nós, só que porque o outro não vai fazer, eu não vou fazer também. Por exemplo, lá no meu trabalho eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com todo mundo, eu gosto de ter essa harmonia onde eu ando, minha característica, o meu objetivo.
Só que você está enfrentando uma fase difícil no seu trabalho, que está todo mundo, um falando mal do outro, aquela briga, aquele ambiente horroroso. Aí você chega no teu trabalho, como está esse clima, o que você faz? Você chega quietinho na sua. Você tirou a sua essência. Você vai cumprimentar. Você vai fazer aquilo que faz parte de você, independente se eles vão mudar ou não. Estão conseguindo entender? É isso. Quantas vezes nós deixamos de ser nós? Deixamos a nossa essência, porque as circunstâncias dizem o contrário. Eu tenho talvez você pense, eu tenho uma dificuldade com a minha irmã. Eu gosto muito dela, mas por muitos anos ela me humilhou, e a gente não se fala há muito tempo. E eu gostaria de conversar com ela, gostaria de ver ela novamente, de abraçar ela, mas o que ela falou para mim é muito difícil. Eu já perdoei, já entreguei para Deus. Mas eu queria ter a oportunidade, talvez, de estar mais perto dela. E talvez anos se passaram e você nunca foi atrás dessa irmã. Porque no teu coração, ela não vai mudar mesmo. Gente, não importa se ela vai mudar ou não. Talvez você gostaria de ter dado um abraço naquela pessoa. Então faça a tua parte. Nós esperamos muito do outro. Esperamos no relacionamento. Esperamos dentro de casa, com as pessoas. Mas o que você tem feito? Uma pessoa madura emocionalmente. Uma pessoa que tem pode usar vários termos. Maturidade emocional, inteligência emocional, tem vários termos. Mas essa pessoa é aquela que ama. Porque ela sabe que ela quer amar, ela precisa amar. E ela não vai amar só porque alguém a ama, mas ela ama porque ela ama. Deu para entender? Ela não vai só amar porque ele veio e me amou. Não, porque muitas vezes as pessoas que nós mais esperamos são as que mais falham com a gente. A questão é quantas vezes, quantos anos mais você vai ficar sem falar com a tua família? Quantos anos mais você não vai liberar perdão para os teus irmãos? Às vezes eles fizeram coisas lá atrás, na tua infância, na tua história, que eles nem lembram mais, porque geralmente quem faz não lembra. Agora, quem sofreu a situação lembra, não é verdade? Geralmente é assim. Mas e você? Quanto tempo mais você vai carregar isso? Talvez na tua família, você sabe aquele irmão, tem sempre não, calma. Mas tem família que tem aquele irmão que é o patinho feio. Que toda família tem um padrão, mas aquele irmão saiu diferente. Sabe essa família? E aí você ouviu muitas coisas durante a tua vida. E você se sentiu mal por isso. E muitas vezes você se sentiu deslocado. Parecia que aquela família não era tua. E aí esse sentimento você vem carregando durante anos. Até quando você vai se sentir assim? Eu não sei se a sua família vai continuar zoando, porque essa coisa de família, né? Vai falar, aquele lá é... Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Você faz parte dessa família. Você tem esses irmãos, esses pais, e eles são seus. Sinta e faça parte disso. Não fique esperando uma mudança deles. Mas parece que eu sou deslocado. Então se integre ali, vai. Entra, faça parte. Vai ficar esperando um elogio. A gente espera um elogio, não é? Tem casos assim que geralmente o negócio é entre irmãos, hein? Agora eu tô entendendo porque eu sou filha única. Mentira. Gente, irmão é complicado, sim ou não? Tem uns irmãos aqui, não olha pro lado, não precisa, só olha para mim, ok? Tá tudo bem. Mas acho que Deus usa os irmãos para trabalhar uns nos outros. O que vocês acham? Parece. Tô vendo os olhares aí, olha, vai vendo. Mas olha só, tem aquele irmão que parece, não é em toda a família, tá? Mas parece que os pais só beneficiam aquele irmão. Ih, rapaz, meu Deus, eu vou ter que trocar isso aqui. Parece que os pais... Eu tive um caso recente, lá no consultório, e eu vou contar para vocês.
Eram 2 irmãos. E os pais sempre elogiavam um deles. Sempre, sempre. E aí esse irmão não entendia, porque ele poderia fazer 1000 coisas. Os 2 tinham feito algo. Os pais elogiavam esse, mas esse aqui, que bom. E aí os anos se passaram e sempre foi assim, sempre foi assim. Esse aqui, ex-pais. Esse aqui. Só que não, ao mesmo tempo, a família sempre amou os 2. Mas aquele outro irmão era um irmão que tinha algumas dificuldades. Era um irmão que a família identificou que ele precisava desses elogios para ele poder fazer. Então eles usavam esse meio para falar, que bom que você fez. Só que o outro também fazia. E os pais, que bom. Até que esse irmão foi falar com os pais num dia. Chegou e falou assim, gente, eu estou em crise. Porque todas as vezes, por muito tempo, parece que vocês só pensam no meu irmão. Tudo que ele faz, às vezes a gente faz a mesma coisa. Vocês elogiam ele e não são capazes de falar comigo. E ele carregou essa dor por muitos anos. E quando ele fala com os pais falam, meu filho, é porque o seu irmão, desde o nascimento dele, a gente identificou algumas dificuldades dele, tanto físicas, quanto em outras características. E a gente usou esse meio para impulsionar ele. Mas nós erramos sim com você. Só que não significa que nunca a gente reconheceu. E sabemos que você tem a capacidade, sabemos que você sempre fez. E aí quando aquele irmão começou a ouvir aquilo, ele começou a lembrar de questões que sim, o outro irmão precisava de ajuda e tudo mais. Ele poderia falar assim para os pais, mas isso não justifica. Não justifica. Mas ao mesmo tempo, o que ele entendeu? Se os meus pais achavam que essa era a melhor forma de incentivar o meu irmão, tudo bem. Eu preciso aprender a lidar com isso e entender que se realmente eles são os meus pais e me amam, aquilo que eles podem me entregar é o que eu tenho. Eu não vou ficar cobrando, eu não vou ficar... E aí ele começou a entender essa situação. E hoje, então, ele até ri, até elogia o irmão junto, até faz parte disso, só que lá atrás era uma ferida. O que eu quero te mostrar? Você pode ter atitudes diferentes e um olhar diferente para a situação. Ao invés de julgar sua mãe que não fez o que você gostaria, tente entendê-la, tente amá-la do jeito que ela é. Não espere mais, não espere mudança, mas ame ela do jeito que ela é, com as características que ela tem. E viva o melhor ao lado dela enquanto você tem tempo e enquanto você tem ela. Porque muitos não têm uma mãe e gostaria de ter, inclusive se tivesse defeito. Estão conseguindo entender? Comece a valorizar o que você tem. Comece a entender o contexto, a história, a situação. E ao invés do primeiro sentimento que é, estão me rejeitando, estão me machucando, se posicione diferente. Se posicione como alguém que vai fazer algo que gostaria de receber. Então, eu não sei se o teu contexto às vezes é dentro da sua casa, porque geralmente é na família que a gente passa muitas coisas, né? Começa lá. Na família a gente é formado. É no contexto familiar que você já vai aprender muitas coisas. Só que eu quero que você saia daqui hoje, não com o olhar de alguém que foi machucado, que foi ferido, mas com o olhar de alguém que foi treinado, preparado. Com o olhar de alguém que não recebeu o amor dos pais, mas usou essa falta de amor para dar o maior amor para os seus filhos. Com o olhar de alguém que não teve uma estrutura, talvez um perfil de família que gostaria, mas que vai conquistar isso, amém? Eu quero que você comece a parar de dar justificativas ou ficar falando, nossa, eu queria ter feito isso, eu poderia ter feito isso, e comece a fazer. Comece a tomar atitudes diferentes.
Eu conheço pessoas que hoje estão aí com mais de 60 anos. Mais de 60 anos. E eu não sei se você já conversou com algum idoso, mais ou menos. Você já percebeu que eles contam muito sobre o passado? E em alguns momentos eles sentem saudade, né? E eles vão contando a história. Alguns contam 3 vezes a mesma história e você tem que fazer aquele rostinho de que você está entendendo pela primeira vez, né? E eles vão contando com tanta alegria, mas em alguns momentos eles vão falar de uma forma como se eles poderiam mudar algumas coisas. Eles queriam ter mudado. Por exemplo, eu queria ter aproveitado mais o meu pai. Mesmo se ele era rabugento, mesmo se ele me maltratou, eu queria. Só que eles começam a perceber isso quando eles já estão finalizando a vida deles. E aí fica aquela sensação de eles contam desejos, mas se lembram de frustrações. Situações que teve momentos bons, que dá uma saudade, só que eu gostava tanto de conviver com o meu irmão, só que daí depois a gente brigou e nós nunca mais nos voltamos a falar. E aí? Você, graças a Deus, ainda tem muito tempo para viver, amém? Não são suas últimas 24 horas. Mas a pergunta é, o que você precisa mudar? O que você ainda está esperando? Tem pessoas, talvez um amigo, uma pessoa que você amava muito e por uma dificuldade você não pôde perdoá-lo. Não pôde perdoá-lo e aí nunca mais quis falar com essa pessoa. E às vezes essa pessoa está precisando de você. E se Jesus olhasse para nós e não nos perdoasse por conta dos nossos erros? É errado, porque é Jesus. Jesus perdoa. Não, gente. Você também precisa entender que você precisa perdoar. O que as pessoas fizeram ou o que não fizeram, isso não pode ser um motivo para você mudar as suas decisões e as suas atitudes, no sentido de, eu não vou amar, já que não me amaram. Não, você precisa fazer a diferença. Eu quero trazer esse entendimento para você, de que eu quero e eu posso construir uma nova história em Deus. Eu posso ter atitudes diferentes que me levam a viver os sonhos, as promessas, os planos que Deus tem para mim. Se eu ficar lá me lamentando por aquilo que não aconteceu, por aquilo que eu não tive, isso só vai te frustrar. Eu falo que, vou contar para vocês, eu tive uma grande crise recentemente, porque em fevereiro, dia 13 de fevereiro, eu fiz 30 anos. E eu tive uma crise. Elas, ai meu Deus, sim! A crise dos 30. Nem todo mundo tem ela. Teve gente que reagiu de uma forma assim que, vou curtir. E é isso mesmo, tá certo, tá? Mas eu não. Fiquei na bad. Falei, Jesus, 30, meu Deus. Eu não sei, a hora que você pensa naquele número 3... Eu não sei explicar a sensação. Quem aqui tem 30 ou mais, por favor? Deixa eu te ver. A maioria. Gente, Dai, vamos fazer a festa do 30 a mais, tá? Só para esses, porque merece, viu? É, meu filho. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí, gente... Eu entrei numa crise, mas... Bárbara, mas você conhece a palavra de Deus? Você está no caminho de Deus? Que coisa nada a ver. Vou contar para vocês. Sabe por que eu me frustrei? Porque eu tenho um grande defeito. Eu gosto de controlar as coisas, inclusive a minha vida. Sou uma pessoa assim planejada. Eu planejo data para as coisas. Assim, não sou tão, dia 1, não. Mas com tantos anos isso, com tantos anos isso. Quem mais é assim? Deixa eu ver. Olha, muito bom. Então, vocês são controladores. Vamos lá, gente. Aí é o seguinte. Então eu tenho esse perfil.
E eu vou planejando, e vou imaginando e tudo mais. Quando eu faço 30, e eu vou pensar nas coisas que eu tinha planejado. Falei, não dá para voltar uns 10 anos? Não aconteceu algumas delas. Algumas aconteceu. E aí veio aquela coisa, aquele sentimento. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Estou no teu caminho. Sabe aquela conversa com Deus? Que você dá uma jogada na cara dele, só que você que precisa dele. Mas você quer dar uma jogada assim, eu estou no teu caminho. Eu fiz isso, fiz aquilo. O que está acontecendo, Senhor? Por que eu não vivi isso ainda? Esse sonho, essa história, essa conquista, esse plano. E aí entrei numa crise. Nos primeiros minutos do meu dia, não queria comemorar muito, tá? Não queria. Mas depois eu entendi o seguinte. Eu entendi que Deus tem planos muito maiores. Deus tem planos muito maiores e melhores do que qualquer planejamento que eu poderia fazer. E eu comecei a pedir perdão para Deus porque eu fui ingrata. Eu deveria agradecer por mais um ano da minha história e entender que Deus já estava fazendo grandes coisas. Entender que graças a Deus, 30 anos no caminho dele, no momento onde eu poderia talvez, assim como outros que não têm a oportunidade de estar na presença de Deus, mas eu estou. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que é mais um ciclo, é mais um tempo. Só que todas as promessas têm o tempo certo para acontecer. E você precisa descansar o teu coração, você precisa confiar. E você precisa aprender a agradecer os ciclos da tua vida. Às vezes a gente, sabe por que nós não conseguimos agradecer muitas vezes? Porque nós vivemos o hoje pensando no amanhã. Vivemos coisas hoje com a cabeça daquilo que não temos ainda. Mas e o que você já tem? E o que você já conquistou? E aquilo que Deus já permitiu na tua vida, sabe? Aquilo que você tem é o sonho de outros que não têm. Tem coisas que você já recebeu na tua vida que muitos não receberam. E tem coisas que outros têm, você ainda não tem. Mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então é necessário entender que cada ciclo, se eu entrei nessa nova fase dos 30, hoje eu agradeço. É estranho ainda, mas eu agradeço. Eu ainda estou digerindo meus 30, viu, gente? Mas eu agradeço porque eu não tenho dúvida do que Deus tem sobre mim e sobre a tua vida. Eu quero te encorajar nessa noite a parar de olhar o que não tem, ou então justificar, eu não falo com a minha irmã há anos porque ela fez isso, mas o que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Eu nunca mais fui ver o meu pai, eu nunca fui dar um presente para ele no dia dos pais porque ele me humilhou, ele humilhou a minha família. Tá, mas até quando vai ser assim? Finaliza esse ciclo então da melhor forma, chegando lá na casa dele, entrega um presente dele, fala que você o ama, mas se ele não te amar mais, você encerrou aquele ciclo da melhor maneira. Para que a tua consciência esteja limpa. Não deixe pendências para trás. Arrume, perdoe quem precisa perdoar. Tome atitudes diferentes que você precisa. Pare de esperar do outro. E sobre os seus sonhos, sabe esses sonhos que você tem, que ainda não aconteceram? A pergunta é: qual é o próximo passo que você vai dar para realizar eles? O que você vai fazer? Eu tenho um grande sonho de ter algumas conquistas pessoais, profissionais. E a minha pergunta é: o que você está fazendo para conquistar isso? Qual foi a atitude diferente que você tomou? Mas eu não tenho capacidade, eu não consigo. Quem disse que você não consegue? Quem disse que você não consegue? Avance. Tome atitudes diferentes. Não importa se todo mundo falou que aquilo não era para você. Se está no teu coração, foi Deus que te deu. Tem sonhos que Deus te deu. E detalhe,
Já falei isso há um tempo. Sabe aquele sonho que está muito no teu coração? Muito, muito, muito. Só que você se frustra quando pensa nele. Porque você fala, eu não vou conseguir. Por que ele está no meu coração? Porque foi Deus que te deu. Se Deus te deu, é Ele que vai te preparar para o cumprimento desse sonho. E se Ele permanece no teu coração todos os dias, não é para você se frustrar, mas é para você se preparar, começar a se enxergar, viver nesse sonho, porque é Deus que vai fazer. Tem coisas que Deus permite, não é porque Ele precisa de você, mas é porque Ele tem um plano para cumprir na tua vida, para te entregar. E quem vai fazer é Ele. Ele nem precisa que você tome algumas atitudes, porque depende dEle. Mas Ele precisa que você acredite. Ele precisa que você se veja cumprindo esse sonho. Muitas vezes a gente se perde porque tem medo de não cumprir algumas coisas ou não viver algumas coisas na vida. E aí você para analisar, os anos vão se passando e às vezes o teu coração começa a se entristecer. Igual o versículo que diz que a esperança adiada entristece o coração. Talvez você está aqui com o teu coração triste, porque muitas coisas você teve esperança, mas não aconteceram. E aí você não tem força para continuar, não quer nem mais mexer nesse sonho. Não quer nem mais pensar nele, fala, não, isso não é para mim. Mas sabe o que é mais interessante? Por mais que você queira, em algum momento esse sonho vem de novo. E ele aparece, você visualiza aquilo de novo, você fala, não, isso não é para mim, eu não quero mais. De repente, você está lá na rua e você vê aquele carro que Deus falou que Ele ia te entregar, mas é muito. E você fala, não quero mais, não quero mais. Aí você vira o carro, nossa. Aí você já visualiza. Aí daí está numa crise, não quero mais, Senhor. Eu aceito o que o Senhor tem para mim. Aquela moto, daquele jeito, glória a Deus. De repente passa na rua. Aí você até para aquele segundo. Aí põe aquela música, né? Que você... o óculos. Sabe por quê? Isso não sai de você mais, porque foi Deus que te entregou. Foi Deus que te deu. E Ele vai cumprir. Só que você precisa entender que a única pessoa que pode limitar o cumprimento desse sonho é você. É só você. Sabe por quê? Se você realmente não quiser, mesmo que Deus faça, mas se você não quiser, não tem como. Ele vai te forçar? Não, Deus não força. Mas se você acreditar, Ele vai cumprir, Ele vai te surpreender. Tem pessoas aqui que têm sonhos de construir uma família, mas talvez por conta de frustrações, de dores, de coisas que deram errado, você acha que isso está muito longe. Você não sabe como Deus trabalha. E aquela dor não foi só para te machucar, mas foi para te preparar para que você seja uma pessoa melhor e no próximo relacionamento você viva o melhor de Deus e construa a tua família. A dor, o que não aconteceu ou o que não fizeram, não pode ser suficiente para te matar. Tem que ser um impulsionamento para a tua mudança. Se você não recebeu amor, você vai amar. Se você não teve estrutura, se você não teve pessoas para te ajudar, você vai orar e você vai falar, Deus, eu quero abençoar pessoas, eu quero ajudar. E é isso que Deus faz. Então que nós possamos ter atitudes diferentes nessa noite. Amém? Tome atitudes diferentes, não passe mais o tempo para que lá na frente, quando você conversar com seus netos, quando você conversar lá com as crianças que vierem, quando você já estiver bem velhinho, que você não fale assim, eu queria tanto ter vivido isso. Sabe o que você vai falar para eles? Então, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu amei a minha família, porque eu consegui criar os meus filhos, porque eu consegui dar o melhor que eu pude, porque eu conquistei os meus sonhos, porque eu lutei por cada um deles. E você vai servir para inspirar a vida deles, amém?
mas não para lamentar. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tomar uma atitude. E eu vou pedir para você se colocar em pé agora. Eu quero que você traga à tua memória agora quantas coisas você gostaria de ter vivido e não viveu. Talvez ter passado tempo com a tua família. Talvez você foi embora de casa e nunca mais quis falar com teu pai, com a tua mãe. Só que todos os dias você pensa nisso. Todos os dias isso te incomoda. Ou então você não perdoou uma pessoa que é muito importante para você. Repito, você não precisa conviver com eles, mas encerre esse ciclo. Finalize essa pendência na tua vida. Quantas vezes mais você vai esperar a atitude dos outros? Às vezes por medo de como que eles vão reagir, e às vezes eles estavam te esperando, assim como você também estava esperando por eles. Quantos sonhos estão aí que você deixou com que as dificuldades, os medos roubassem isso de você? Quantas vezes você deixou situações que não aconteceram entristecer o teu coração? Você precisa se levantar nessa noite. Eu sei que machuca, eu sei que dói, eu sei que a falta de resultado muitas vezes nos fere. Eu sei que às vezes circunstâncias que nós passamos nos marcam. Mas eu quero te encorajar nessa noite a tomar uma atitude de um vitorioso, de alguém que decidiu fazer algo pela tua história. Não é porque não aconteceu ainda que você vai ficar lá no teu quarto, desesperado, chorando, triste. O que você vai fazer? Se levante. Não espere as pessoas. Não espere alguém te levantar. Porque às vezes elas não conseguem. Por conta das dores delas também. Não é porque elas não te amam. Mas eu quero te encorajar a você se levantar, a você pegar força em Deus e do teu interior e começar a tomar atitudes diferentes. Pare de adiar posicionamentos que precisam ser tomados. Você quer mudar a tua história? Então se levante, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vozes falem para você que não vai dar certo. Faça. Eu quero nessa noite que você que precisa tomar um novo rumo, que precisa tomar uma nova decisão, eu quero que você venha para o altar. Eu quero que você venha para o altar. Eu quero que nessa noite você coloque diante de Deus todas essas dores. O momento do altar é um momento de entregar. Entrega tudo isso que te decepcionou, que te machucou, que te feriu. Chore, andalamaceira, andalaná. O Espírito Santo vai te curar nessa noite. O Espírito Santo vai tirar a tristeza do teu coração. Chore, andalamaceira, andalanacheira, andalaná. Quero que você ore. Posso sentir um vento de esperança. Chore, andalamaceira, andalaná, em nome de Jesus. Vai colocando diante de Deus. Quantas pendências ainda tem na tua vida? Talvez essa pendência é com você mesmo. Por mais que você tenha se perdoado, você ainda deixa o passado te machucar, te lembrar das suas decisões erradas.
chore, andalamasere, andalanai.